estou aqui ao vivo para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai saber melhor o que fazer da sua vida, as atitudes que você vai ter que tomar, tá certo? Então nós vamos falar hoje sobre transformação. A transformação, muitas vezes a gente acha que vem de Deus. É somente Deus que transforma o homem, somente Deus que transforma o nosso coração e que nós não precisamos fazer nada. Mas o que eu vou te trazer aqui, esses 5 passos para você transformar a sua vida, é algo que depende de você. Porque seria muito fácil eu dizer que se você apenas buscar a Deus ou entregar nas mãos de Deus, Deus vai fazer. Mas muitas vezes o milagre depende de nós. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, muitas vezes Jesus disse, olha, a sua fé te salvou, a tua fé te curou. Sabe, foi preciso a pessoa colocar a fé dela em Jesus. Foi preciso a pessoa, muitas vezes, sair da sua zona de conforto. Olha para a vida dos discípulos, né? Jesus chamou eles, estavam pescando, alguns deles, e eles então tiveram que abandonar o barco e seguir Jesus. Outras pessoas tiveram que caminhar no meio da multidão, enfrentar obstáculos, dificuldades. Então eles tiveram que fazer a parte deles, né? A Bíblia conta de um homem que estava numa maca e os seus amigos carregaram essa maca para tentar entrar na casa onde Jesus estava, operando milagres, falando do Evangelho, e aqueles homens não conseguiram. Eles podiam muito bem ter dado as costas, virado as costas e ido embora. Mas a Bíblia diz que eles foram perseverantes e eles não desistiram na primeira, nem na segunda tentativa. O que eles fizeram? Eles subiram no telhado da casa, tiraram as telhas e desceram a maca de cima, sabe? E naquela hora Jesus se admirou da fé deles e Jesus curou aquele homem, salvou e perdoou ele. Tá vendo como é importante a nossa perseverança? Muitas vezes a gente acha que, eu orei uma vez, pastor, eu orei 2 vezes, não aconteceu. Quantas pessoas já me falaram, pastor, mas eu jejuei 1 semana, fiquei no monte orando e eu não vi a resposta. E eu aprendi que muitas vezes a resposta não vai vir do nosso jeito, no nosso tempo, mas ela vai vir, você pode ter certeza disso. Se você orou, Deus já ouviu desde a primeira vez que você fez essa oração. Sabe, a Bíblia diz lá no livro de Daniel, capítulo 10, Deus disse para Daniel o seguinte, Daniel, fique de pé, fortaleça os seus joelhos, porque eu vou falar com você. E sabe o que Deus disse para Daniel? Ele disse assim, Daniel, desde a primeira vez que você se dispôs a se humilhar na minha presença, são ouvidas as tuas orações, e é por causa delas que eu vim, e eu quero agora te abençoar. Mas por muitos dias o inimigo tentou fazer com que essa bênção não chegasse, mas o fato de você ter perseverado, o fato de você ter jejuado, fez com que os céus se abrissem sobre a sua vida. Então é muito importante você perseverar. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a falar novas línguas, eu orei muito para que isso acontecesse, né? Eu sei de exemplos de pessoas que, na noite em que elas aceitam Jesus, Deus já traz esse dom para a pessoa, sabe? E tantas outras bênçãos, mas comigo foi diferente. E Deus então testou a minha fé, sabe? E eu persistia, eu falava para Deus, Deus, eu quero muito esse dom para minha edificação, sabe? E eu me lembro que eu precisei vencer várias batalhas, porque eu comentava com as pessoas e muitas delas me desencorajavam. E elas falavam, para que você vai fazer isso? Não, esse dom é só lá para o livro de Atos, sabe? Não, isso não acontece mais. Ou então, sabe, as pessoas colocaram tantos empecilhos, mas eu perseverei e eu busquei. E eu me lembro que teve uma noite que eu estava muito desanimado e eu pensava, gente, eu não consigo ser cristão, eu não consigo servir a Deus, eu tenho tantas falhas, eu tenho os meus pecados que já me afligem, sabe? Eu tenho as minhas fraquezas, sabe? Os problemas na minha mente, quantos pensamentos errados, quantos pensamentos negativos, eu não conseguia me livrar deles. Eu pensava, como é que Deus vai me abençoar? Como é que Deus vai fazer algo na minha vida se eu tenho tanta coisa ainda para consertar? E eu me lembro que naquele momento, era uma noite, no meio da semana, e eu estava muito triste, e eu senti o Espírito Santo falando comigo, uma passagem que está lá em 1 Coríntios, e diz o seguinte, que Deus, Ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Sabe, Deus escolhe as coisas desprezíveis para reduzir a nada aqueles que pensam que são alguma coisa. Então o agir de Deus é diferente. E naquele momento eu me confortei, sabe? Eu fiquei muito feliz, porque eu virei para Deus e falei, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me escolheu, porque é justamente pelo fato de eu não ser nada, de eu me considerar um incapaz, de eu ser fraco, é que o Senhor me escolheu.
E naquela noite o Espírito Santo me encheu, eu fui cheio do Espírito Santo, eu comecei a falar em novas línguas, sabe? Eu comecei a partir dali a experimentar o mover de Deus na minha vida. Então eu quero te dar aqui 5 passos para você experimentar essa transformação, tá bom? O primeiro passo, separe um tempo para orar. Pode parecer óbvio, mas a oração é a chave da vitória. A oração é que vai fazer você manter-se conectado com Deus, vai fazer você ouvir melhor a voz de Deus, entender os planos dele para a sua vida. E por que eu disse que é importante nós separarmos um tempo? Porque orar, eu tenho certeza que você ora do seu jeito, da sua maneira. Você ora não somente quando você está para dormir, mas durante o dia a dia, né? Às vezes indo para o trabalho, às vezes indo no supermercado, você está sempre falando com Deus. É assim que nós devemos orar. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E como é que nós vamos orar sem cessar? Nós precisamos cuidar dos nossos afazeres do dia a dia. Você, dona de casa, tem que limpar a casa. Você tem que levar os seus filhos na escola. Você tem que estudar para a prova. Como é que você vai orar sem cessar? Eu acredito que quando o apóstolo Paulo disse isso, ele estava dizendo para nós orarmos o tempo todo, como se Deus fosse um amigo nosso, e ele é realmente, sabe? Mas é muito importante você também ter um tempo. E eu sei que eu estou falando porque eu vivi isso na minha vida. Quando eu comecei a separar esse tempo diário de oração, sabe, mesmo que seja 20 minutos, às vezes eu falo aqui para você, você pensa, pastor, mas eu não consigo orar, me faltam palavras. Quando eu vou orar, eu não sei o que eu vou dizer. Eu sei disso, eu também muitas vezes não sei o que eu vou falar. E a própria Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele vê a sinceridade do nosso coração, o nosso desejo, sabe? Então, é muito importante você separar esse tempo. E eu aconselho você a separar esse tempo antes de começar todas as coisas. Sabe, eu sei, tem gente que gosta de orar à noite. É só um conselho, é o que eu faço. Antes de eu ligar o computador, escrever as mensagens para vocês, gravar vídeos, eu separo esse tempo, eu vou lá para a sala de casa, eu fico lá 10, 15 minutos, 20 minutos, às vezes mais, sabe? Isso faz absolutamente toda a diferença na nossa vida. Você pode ter certeza disso. E talvez você pense, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu também não tenho tempo nenhum. Então, o que acontece? É muito importante você separar esse momento, você parar tudo que você está fazendo, porque o próprio Jesus disse, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Jesus não estava falando do lugar físico. Esse lugar pode ser, esse quarto que Jesus estava se referindo, pode ser qualquer coisa, sabe? Pode ser o banheiro da tua casa, pode ser no seu trabalho, no escritório, qualquer lugar. Mas Jesus estava querendo dizer o seguinte, quando você for orar, tire as distrações, feche a porta, sabe? E pode ser um lugar de preferência que ninguém está vendo, sabe? Eu sei que a gente ora em público, quando é um aniversário na empresa, quando é alguém lá na sua casa pedindo oração, mas é muito importante você ter esse momento, esse horário onde você ora, sabe? Você talvez tenha dificuldade, eu também tenho dificuldade, é uma disciplina, é um processo, você vai fazendo até se tornar um costume, certo? Por quê? Orar não é o natural do ser humano. O natural nosso é querer resolver do nosso jeito, é querer fazer acontecer. Mas quando você ora, você se humilha. Você está renunciando à sua vontade natural de resolver as coisas e você está decidindo entregar nas mãos de Deus. É muito importante você fazer isso. E eu quero ler para você uma passagem que mostra que Jesus tinha essa prática na vida dele. E foi fundamental, porque muitas vezes a gente acha que Jesus, por ser o Filho de Deus, Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer, Jesus já tinha todos os problemas resolvidos, e não era assim. Jesus veio, ele se esvaziou da sua glória, ou seja, Jesus viveu como nós, passou pelas mesmas privações de lugar, sabe? Jesus não estava em todos os lugares, ele abriu mão da onipotência, onipresença, onisciência. Jesus também não sabia de tudo. Jesus precisou depender do Espírito Santo. Quando ele foi batizado no Rio Jordão, ali o Espírito Santo veio sobre ele e foi somente a partir dali que os milagres começaram a acontecer, que o ministério dele começou a acontecer. Então Jesus viveu como um homem, como você e eu. Lógico, Jesus não tinha pecados, não dá para comparar. Nós pecamos o tempo todo, mas Jesus viveu como um homem que dependeu o tempo todo do Espírito Santo. Então eu quero te mostrar a dependência dele. Olha o que a Bíblia diz. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Perceba aqui que Jesus, ele saiu do seu convívio, do convívio que ele tinha com os discípulos, e de madrugada ele foi orar. Pastor, talvez você pergunte, né? Mas
De madrugada a oração funciona mais, né? Alguns dizem que a fila é menor, então é mais fácil você chegar a Deus. Não é assim que acontece, entendeu? Você pode chegar a Deus a qualquer momento. Eu já tive muitas experiências com Deus de tarde, no calor, sabe? Dentro do carro. Eu já busquei muito a Deus dentro do carro, sabe? Então não é o lugar, não é o horário, não é que de madrugada funciona mais. Mas por que a oração de madrugada é aconselhável muitas vezes? Porque nesse momento é um lugar onde não tem distração. Por que quando as pessoas oram no monte, Deus se revela mais, Deus fala mais? Será que é por causa do monte em si? Não. Mas é por causa que naquele momento você está sem distração alguma. O seu celular não está lá, você não tem muitas vezes os amigos para te interromper, a tua família, sabe? E às vezes a tua casa já é um lugar difícil. Né? Às vezes orar no teu quarto já é muito difícil, porque o seu irmão é barulhento, as pessoas te atrapalham. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, é muito importante você separar esse tempo, porque a Bíblia diz assim, ó, que nós vamos buscar a Deus de todo o coração e nós o encontraremos. Assim o Senhor diz para nós, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus disse o seguinte, você vai me encontrar quando o seu coração estiver totalmente voltado para mim. E eu já tive muitos momentos assim que eu estava orando e eu tive a certeza, eu tenho certeza, agora eu entreguei nas mãos de Deus. Sabe quando você entrega de verdade? Enquanto você ainda está com medo, você está com reservas, parece que não valeu, sabe? Mas quando você fala abertamente, Deus, estou te entregando nas tuas mãos, esse problema não é meu mais. É nesse momento que Deus, ele recebe essa oração, tá certo? Então, esse é o primeiro passo. Separe um momento, seja poucos minutos ou muitos minutos, e se você tiver dificuldade, uma dica para você, coloque uma música de fundo, uma música, sabe? Na internet, se você digitar fundo musical para oração, tem vários vídeos lá. Isso vai te ajudar muito a se concentrar na oração, a você se entregar de coração para Deus, tá bom? Então vamos lá, o segundo passo, veja o lado bom das coisas. Pode parecer óbvio também, mas é muito importante eu te dizer isso, por quê? Porque o que eu mais vejo são cristãos pessimistas, olhando só o lado negativo, sabe? E isso atrapalha, contamina as outras pessoas. Nós vemos o exemplo do povo de Israel. Antes deles entrarem na terra prometida, Deus enviou espias ali e eles foram analisar o que tinha naquela terra. E quando eles perceberam que havia muitos gigantes naquela terra, porque aquela terra estava dominada, possuída, aquela terra estava cheia de homens valentes que tomaram posse. Aquela terra, na verdade, foi dada a Abraão, sabe? Muitas pessoas dizem, mas eles foram tomar uma terra que nem era deles. Não, aquela terra de Canaã, ela foi prometida a Abraão, sabe? Então aqueles gigantes, aqueles homens, eles roubaram do povo de Deus. Então Deus enviou aqueles espias que foram lá analisar como estava e eles ficaram assustados, porque os homens eram muito mais fortes que eles. Mas quando eles voltaram, eram 12 espias. 10 daqueles homens voltaram e trouxeram um relatório muito negativo. Eles falaram, olha, nós não vamos conseguir, não vai dar certo, nós vamos morrer. Porque diante daqueles gigantes, nós somos como gafanhotos. Nós estamos perdidos, vamos morrer. Sabe o que aconteceu? Apenas dois, Josué e Caleb, eles disseram, não, o nosso Deus prometeu, ele vai cumprir, nós vamos alcançar a terra prometida. Não sei como nós vamos vencer, mas não vai ser na nossa força, vai ser na força de Deus. Então, a Bíblia conta que aquela geração, aqueles homens do povo de Israel que estavam naquele deserto, eles acreditaram naqueles 10 espias negativos, pessimistas, porque eles trouxeram uma notícia muito ruim, muito desesperadora, sabe? Então o que eu quero te dizer é o seguinte, não seja a boca de Satanás, não seja a boca do inimigo, profetize coisas boas, diga que vai dar certo, que na sua casa possa somente ouvir palavras boas, positivas, tá bom? Muitas pessoas dizem, mas esse negócio de palavras positivas, isso aí não é de Deus, isso não está na Bíblia. É verdade, muitas pessoas dizem que só ter pensamentos positivos vai atrair coisas boas, vai trazer coisas boas. E nem sempre é assim. É lógico, se você for otimista, se você acreditar, você também vai atrair coisas boas, pessoas boas ao seu lado. Isso é verdade, certo? Mas é muito importante você entender que tudo vem de Deus. E existe uma lei espiritual. A Bíblia diz, aquilo que sai da tua boca vai se tornar bênção ou maldição, morte ou vida. Então tome cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, com aquilo que você guarda no coração, tá bom? Então veja sempre o lado positivo. Eu quero ler para você o que Jesus disse aos discípulos dele assim que eles souberam que Jesus seria castigado, presta atenção,
Jesus seria morto e crucificado injustamente. Imagine o desânimo dos discípulos. Imagine aquele sentimento de fracasso. Mas Jesus trouxe uma palavra para eles. Olha o que diz. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus, tá vendo? Jesus disse para os discípulos, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, as pessoas vão perseguir vocês, mas pode ficar tranquilo, porque eu já venci tudo. Então não tem nada que vocês vão passar que eu já não tenha passado, tá certo? Isso é muito importante você ter no seu coração, essa confiança. Muitas vezes na vida eu já passei por tantas lutas que eu pensava, gente, dessa vez eu não vou passar, dessa vez eu não vou dar conta. Mas eu então me lembrava do que o salmista disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, eu falava isso abertamente o tempo todo. Eu tenho certeza, Deus vai me livrar mais uma vez. E já se passaram mais de 15 anos que eu fui para os caminhos de Deus. E eu estou aqui para te dizer, Deus vai te livrar de todas as aflições que você passar. Amém? Mas para isso você precisa ter bom ânimo, porque senão o medo, o pessimismo vai tomar conta de você e você não vai avançar na sua vida, você não vai ter a sua vida transformada. Então eu costumo dizer o seguinte, você não pode ter o medo e a fé ao mesmo tempo no teu coração. Você tem que fazer uma escolha. E essa escolha começa quando você decide não viver de acordo com os teus sentimentos, viva de acordo com a fé. Porque quando você vive de acordo com a fé, você perde o seu medo, os seus sentimentos que são temporários, eles vão ser deixados para trás, eles vão sair da tua vida e o que vai permanecer é a fé. Mas como assim, pastor, ter fé? É você olhar o que está escrito na Bíblia, as promessas de Deus e você tomar posse. Sabe, vamos supor um exemplo aqui, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você caiu em tentação, você acabou fazendo algo que desagradou a Deus, você cometeu um pecado sexual. Isso agora vai te trazer um sentimento de culpa, de condenação, porque você conhece a palavra, certo? Mas o que você tem que fazer? Você tem que ir lá em 1 João capítulo 1, o versículo 9, que diz o seguinte, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça, ou seja, de toda maldade, toda impureza que contaminou nosso coração. Então você simplesmente toma posse. Se a Bíblia diz que agora eu estou perdoado, então eu estou perdoado. Se a Bíblia diz que eu sou um filho de Deus, amado por Deus, então eu sou um filho amado por Deus. Ah, mas as pessoas estão dizendo que eu sou um fracassado. Não importa. Eu acredito, eu tomo posse pela fé do que Deus diz a meu respeito. Se Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece, então eu tudo posso. Eu tenho certeza que essa vitória é nossa, sabe? Então é muito importante você ter fé e enxergar o lado bom da vida. Amém? Então vamos lá. O terceiro passo, não se conforme com a sua situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante você não se conformar. Se você quiser ter uma realidade nova na sua vida, se você quiser transformação, você tem que sair da sua zona de conforto. Você não pode aceitar o mais ou menos. Sabe, eu costumo dizer que o bom é inimigo do melhor e Deus tem o melhor para a sua vida. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, o versículo 19, Deus diz assim para o seu povo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então Deus quer te dar o melhor. Sabe, eu não estou dizendo que todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ter um casamento perfeito. Eu não estou querendo dizer isso, mas eu estou querendo dizer que Deus é otimista, que Deus ele tem o melhor reservado para você. Basta você querer e obedecer a Deus. É essa promessa que Deus tem para nós. Sabe? Então não se conforme. Se você está desempregado, não se conforme com isso. Creia, não, tem uma solução, sempre tem jeito. Sabe? Eu estou falando isso porque muitas vezes eu tentei aceitar o mais ou menos. Ah, tá bom, se eu cheguei até aqui, tá bom, sabe? Teve uma época que eu estava passando por tantas lutas e eu comecei a pensar, eu acho que eu já vivi o bastante, eu já ajudei as pessoas, eu consegui, né, ter um casamento, sabe? E eu achava que ali já tinha chegado, falei, Deus, se o Senhor tomar minha vida, tá bom. E quantas pessoas, talvez você está me ouvindo aí agora, você não vê mais nenhuma perspectiva de melhora, você começa a olhar somente as circunstâncias e você começa a se acostumar, fala, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não seja dessa maneira, porque o que Deus tem para você, os seus olhos não viram, o seu coração ainda não sentiu. É isso que Deus tem para você, amém? Então você não pode aceitar a situação.
E eu tenho certeza que esse inconformismo vai fazer com que a sua fé brote no seu coração e Deus vai honrar a sua fé, porque Deus quer pessoas corajosas, dispostas a conquistar o que Deus mesmo tem para elas. Sabe, na vida sentimental é uma área que pega muito. Eu tenho vários testemunhos, vários exemplos, né, de momentos em que eu pensei em desistir. Eu pensei, eu nasci para morrer solteiro, eu não vou encontrar ninguém, porque eu sempre começo a namorar, a pessoa deixa de gostar de mim, ou então é eu que deixo de gostar dela, sabe? Eu sou muito indeciso, apesar de eu ser uma pessoa muito calma, as pessoas pensam, o Juninho é muito fácil de lidar. Eu me considero uma pessoa complexa, estou falando dentro de mim, sabe? Eu tenho tantas complexidades. Para eu estar falando aqui para você nessa câmera, é um desafio. Hoje, para mim, já é mais fácil. Por quê? Porque eu não me contentei com pouco, eu não me conformei. Eu tinha um sonho de poder falar de Deus para as pessoas, e eu estou aqui falando de Deus para você agora. Sabe? Então, se você tem um sonho no ministério, sonho familiar, de ter uma família, de ter filhos, não desista, continue lutando, continue fazendo a sua parte, tá certo? E Deus, eu tenho certeza, Deus vai se agradar dessa atitude sua e Deus vai honrar a sua fé. Amém? Vamos lá. O quarto passo, pare de pensar só em si mesmo. Se você quiser ter a vida transformada por Deus, se você quiser transformar a sua vida, a sua realidade, você não pode ficar pensando só em você. Você não é o centro do universo. Esses dias eu ouvi uma música, eu gosto muito dessa música, chama Sinceridade. E aí o moço começa a se abrir com Deus. Deus, eu não estou aguentando, está muito difícil, esse problema meu é o maior de todos. E aí de repente Deus fala com ele na música, e Deus fala, você está achando que você é o centro do universo? Que tudo está em volta de você? Começa a me adorar, para de reclamar, sabe? E eu gostei muito por causa disso, porque muitas vezes a gente acha isso, né? Que o nosso problema é o maior de todos. Todos os dias as pessoas me mandam direct lá no Instagram, mandam comentários ali nos vídeos do YouTube, e as pessoas, elas mostram que elas estão passando uma grande tribulação, e eu sei disso. Infelizmente todos nós passamos, eu também passo. Mas muitas vezes a gente precisa confiar em Deus, certo? É lógico, eu posso orar por você, eu sempre oro pela vida de vocês, a todos que me seguem, todos que são alcançados pelas minhas mensagens, mas é muito importante você não ficar se colocando como vítima, sabe? Se veja como alguém que pode fazer a diferença na vida das outras pessoas, porque a melhor coisa que você pode fazer quando você estiver desanimado é falar de Deus para alguém, e você vai perceber isso, quando você está mal, e você falar assim, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, que seja feito do seu jeito, você vai perceber que Deus vai te usar. Naquele dia que você estiver mais para baixo, alguém vai te convidar, prega lá na minha igreja, traz uma mensagem lá, outro vai falar, você faz uma oração para mim, estou passando por tantas lutas. O que acontece nesse momento? Deus está querendo te mostrar que existem pessoas passando por lutas maiores. Você não é, sabe, o mais coitado de todos. Não, você está passando por lutas, eu também estou. Mas muitas vezes nós confessamos algo que vai trazer somente um desânimo, sabe, uma depressão até. Nós precisamos começar a confessar aquilo que a gente acredita. Eu estou passando por lutas, mas Deus é comigo, Deus é por mim, tá certo? Eu me lembro que eu passei um momento muito difícil na área sentimental, que as pessoas vinham me chamar para eu orar, sabe? E a minha própria irmã, ela tinha acabado de se converter, e ela falava, Juninho, vem aqui orar comigo, vem aqui, vamos ler a Bíblia junto. Só que, irmãos, eu estava no fundo do poço emocional, eu estava decepcionado, sabe? Decepcionado também com Deus, porque parecia que nada estava se cumprindo. Eu não estava blasfemando contra Deus, mas eu estava muito triste. Por que de novo eu tinha acabado um relacionamento, sabe? Então, naquele momento, eu virei para minha irmã e eu disse o seguinte, hoje eu estou mal, hoje eu estou no fundo do poço, mas um dia Deus vai me levantar. Eu não vou me contentar com isso. Eu tenho certeza, Deus tem uma família para mim, Deus tem uma esposa abençoada, sabe? Então, eu tomei uma decisão de fé e eu não me entreguei, sabe? Que eu era o mais coitado de todos. Agora pense comigo uma coisa, Jesus, você acha que ele passava por problemas? Jesus passava por muitos problemas, ele foi tentado em todas as áreas. As pessoas em volta dele criticavam, julgavam ele. Sabe, certa vez Jesus expulsou o demônio de um rapaz e as pessoas disseram, os líderes religiosos, ele expulsou porque ele está endemoniado, sabe? Então eram tantas coisas ruins, tantas coisas difíceis acontecendo, que Jesus, ele poderia muito bem ficar se lamentando, ficar criticando, zombando, confessando a derrota, mas você não vai ver em nenhum momento Jesus pessimista.
Não que Jesus não passasse por lutas, mas é que Jesus, ele sabia que nada podia frustrar os planos de Deus para a vida dele, tá bom? Então eu quero ler para você uma passagem aqui, no momento da crucificação. Nós vamos ver que Jesus, ele não teve pena de si mesmo. Jesus não ficou se lamentando. Pelo contrário, olha o que está escrito. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha que coisa maravilhosa. Jesus estava no pior momento da sua vida. Jesus estava sendo castigado por um crime que ele não cometeu. Jesus estava entregando a sua vida em favor de homens pecadores, homens que muitas vezes nem iam dar bola moral para ele, sabe? Mas nesse momento aconteceu uma batalha ali espiritual entre Jesus. Haviam dois criminosos, um começou a zombar de Jesus, sabe? Testar a fé de Jesus. Mas o outro, ele falou o seguinte: rapaz, você não sabe que nós estamos na mesma situação, nós estamos encrencados, mas nós estamos pagando pelo que nós fizemos. Então, esse homem que está do meu lado, ele é o Filho de Deus, ele não fez nada. E ele virou então para Jesus e disse: Jesus, quando você entrar no paraíso, porque eu sei que tu és o Senhor, o enviado de Deus, apenas lembra de mim. Eu não tenho nada para oferecer, lembra de mim, Senhor. Eu tenho minhas falhas, eu errei minha vida inteira, mas eu quero estar com o Senhor. Sabe, naquele momento, Jesus, ele ignorou a sua dor, aquele momento de sofrimento terrível, e ele se compadeceu daquele homem. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que o problema daquele homem era infinitamente pior do que o de Jesus. Jesus, ele carregaria naquele momento os pecados da humanidade. Seria algo terrível. Jesus nunca tinha experimentado aquilo, porque Jesus era 100% santo, mas ele sabia que aquele homem morreria sem salvação. Então ele sabia que se aquele homem não aceitasse Jesus na vida dele, ele iria para o inferno, ele seria condenado por Deus, sabe? Porque ele teria os seus pecados e Deus é santo. A Bíblia diz que nós não podemos nos achegar a Deus com os nossos pecados, porque Ele é santo e o pecado nos separa de Deus. Então nós precisamos de alguém para entrar na nossa frente, e esse alguém se chama Jesus Cristo. E Jesus é o único que pode fazer essa intermediação. Ele é o único intercessor entre os homens e Deus, porque Jesus morreu sem pecado e Ele carregou, Ele pagou com o seu próprio sangue os nossos pecados. Então naquele momento Jesus vira para ele e diz: hoje mesmo você vai estar comigo, porque Jesus viu a sinceridade. E tem muitas pessoas que dizem: ah, mas então é fácil, né? O homem fez tudo errado na vida dele e agora é só se arrepender que ele vai ser salvo, né? Assim é tranquilo, eu vou fazer isso também. Mas não caia nesse erro, porque a Bíblia diz que o pecado endurece o coração do homem. Quanto mais você vai errando, mais você vai ficando calejado, você não vai se arrependendo mais. Então não caia nesse erro, sabe? Esse homem reconheceu que a vida dele foi uma vida torta, mas ele queria um conserto com Jesus. E naquele mesmo momento Jesus entendeu: o problema dele é maior do que o meu, eu vou ajudar ele, tá bom? Talvez alguém chega para você pedindo dinheiro e você olha para você, você só tem 10 reais no bolso. E eu quero te encorajar, ajude essa pessoa, porque é Deus que está colocando essa pessoa no seu caminho. Eu tenho certeza que Deus não vai te deixar faltar nada. Talvez você pense: ah, mas eu estou passando por tantas lutas, estou aqui no meu quarto agora, ouvindo essa mensagem, sofrendo. Eu quero te encorajar, faça algo para Deus. Faça algo que você nunca fez, você vai perceber que os seus problemas são insignificantes perto daqueles que as pessoas passam. Faça uma visita no hospital, faça uma visita num velório, sabe? Não seja uma pessoa fechada no seu mundinho. E tem muito crente que acha que Deus tem que abençoar essa pessoa, Deus tem que fazer tudo para ela. Não é assim, sabe? Dedique-se um pouco aos outros e você vai ver que Deus, Ele vai trazer uma satisfação muito grande no seu coração, porque o próprio Jesus disse: é melhor você dar do que você receber. Amém? Então vamos lá, o quinto passo para você transformar a sua vida: aprenda a renunciar. Essa é a questão mais difícil na vida do cristão, a luta da carne contra o espírito. A Bíblia diz que quando você entrega a sua vida para Jesus, o seu espírito nasce de novo. O seu espírito está pronto, mas a sua carne ainda é fraca.
A sua carne ainda vai desejar as coisas desse mundo e por isso você precisa aprender a renunciar. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E você então vai ser o meu discípulo. Foi Jesus disse. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai começar a experimentar uma transformação. Ah, pastor, mas é muito difícil. Eu tento largar o pecado e eu não consigo. Eu quero te dizer uma coisa: bem-vindo à família de Deus, aqueles que nasceram de novo. Todos nós vamos passar por esse conflito. Eu passo por esse conflito até hoje. Cada um tem as suas fraquezas, cada um tem as suas batalhas que têm que ser vencidas. Mas você vai vencer essa fraqueza na força do Espírito Santo. Não vai ser na sua força, tá bom? Porque você vai querer o pecado. Não pense assim: ah, mas eu nasci de novo, agora tudo se fez novo. Não. Espiritualmente falando, você agora é uma nova criação, mas você ainda está nesse corpo. E o próprio apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Desse corpo que só quer o pecado. O bem que eu quero fazer eu não faço, eu acabo fazendo o que é mal. Então, essa é uma luta constante e vai ser um processo que você vai passar, tá bom? Esse processo de santificação, mas você precisa aprender a renunciar, porque você só vai receber o que Deus tem para a tua vida se você viver uma vida de obediência. E a Bíblia diz que aquilo que Deus tem para nós está escondido em Cristo Jesus. E é por isso que muitas pessoas não têm a vida transformadas, porque elas querem esperar algo de Deus. Ah, se Deus me tocar, se Deus falar comigo, eu vou mudar de vida. Não, depende de você. Quando você toma a decisão: eu vou romper com aquele relacionamento que só me afasta de Deus. Quando você pensa: ah, eu vou sair daquele emprego, que eu estou fazendo coisas erradas lá. Então, nesse momento que você renuncia, você começa a experimentar o que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu lembrei aqui agora de um exemplo de um jovem que ele era muito rico e ele era um menino muito obediente. Mas quando ele viu Jesus, ele foi correndo e se prostrou aos pés de Jesus, porque ele ainda se sentia incomodado. Parecia que ainda estava faltando algo para ele experimentar. E ele então falou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então virou para ele e falou: você já conhece os mandamentos e você já tem obedecido, mas uma coisa ainda te falta. Venda tudo que você tem, pega esse dinheiro e dê aos pobres, e você vai receber um grande tesouro no céu. Naquele momento, a Bíblia diz que aquele jovem virou as costas para Jesus, muito triste. Por quê? Porque ele era dono de muitas riquezas e aquilo estava ocupando o coração dele. Então Jesus quis dizer para ele o seguinte: você obedeceu os mandamentos, parabéns. Você é uma pessoa boa, né? Está acima da média diante dos homens, mas você ainda não me ama. Você ama o dinheiro e a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, você não pode amar ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo, porque os dois vão se tornar senhores da sua vida. Então, naquele momento, aquele jovem não quis renunciar o pecado, aquilo que para ele era tão importante. E Jesus, repare, Jesus ele ofereceu uma recompensa. Você vai abrir mão aqui, mas eu vou te dar algo muito maior. E assim é a nossa vida espiritual. Se você quer transformação, não tem como. Você vai ter que renunciar. Algumas coisas são coisas ruins mesmo. É fácil de renunciar. Outras coisas são coisas boas. E muitas vezes é o próprio pecado. E que a gente não quer renunciar porque é muito gostoso, é prazeroso. E se o pecado fosse algo ruim, não haveria tantos crentes desviados hoje, fora dos caminhos de Deus. Então o pecado é algo maravilhoso, é gostoso. Mas viver em santidade é infinitamente melhor. Porque você tem a mão de Deus sobre você, Deus te abençoa, Deus te faz tomar decisões certas, Deus abre caminhos para você. Então esse é o quinto passo e eu acredito é o principal. Esteja disposto a renunciar. E não pense assim, ah pastor, mas Deus parece que é um estraga-prazer, porque Ele pede para a gente renunciar a tanta coisa boa, mas não é. Se Deus está te pedindo algo, é porque é para o seu bem. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Então Deus sabe, é como se fosse um veneno. O pecado é um veneno. Deus não quer que você fique tomando desse veneno, sabe? Deus quer que você colha a vida, que você faça a escolha certa. Amém?